do Naves e do Benedetti, que renovou o contrato até 2029, assim como o atacante Thales, que marcou 2 gols no Campeonato Paulista contra Noroeste e Santos, as duas crias da academia que renovaram nas últimas horas o contrato até 2029. Falando agora do Internacional, provável Internacional do Roger Machado. Anthony Aguirre, provável escalação. Vitão, que tem passagem pelo Palmeiras. Bernabei. Esqueci aqui do Rogel, né? No campo de defesa ali, a dupla de zaga Rogel e Vitão. Fernando, Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick, Vitinho e Valência no comando do ataque. A provável escalação do Internacional. Alguns ex-Palmeiras aqui, Bruno Henrique, Alan Patrick e também o Vitão. 3 ex-jogadores aí que passaram pelo Palmeiras. Nessa escalação não tem o Wesley, por exemplo, né? Não tem o Wesley, que é outro jogador que passa pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse é o Internacional. Roger Machado hoje tem um dos melhores trabalhos aí do futebol brasileiro, ou você considera o melhor trabalho hoje do futebol brasileiro do Roger Machado? Que o Inter apresenta? Um trabalho muito bom do Roger, né? Ele chega o ano passado, assume, consegue ganhar o título, quebrar aquela sequência de títulos do Grêmio no Campeonato Estadual. Jogadores importantes que jogam muito. O Alan Patrick, né, no semana passada, fez 3 na Libertadores. Né, o Vitinho também, muito rápido na beirada do campo. O Hélio, não sei por que não está ali, não sei se está lesionado, se foi poupado. O Borré começa a temporada bem, o Hélio Valência também. Né? Então é um Inter que a gente tem que estar de olho aí, que vai brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Um time bem treinado, um treinador que acabou de renovar, hoje acabou de renovar o contrato de novo, né? E que vai dar trabalho pro Palmeiras, sim. Vai dar muito trabalho pro Palmeiras. Agora projetando Corinthians e Fluminense, aí, noticiário do Corinthians, os bastidores bem tumultuados, né, agitados com as informações que estão saindo. Corinthians que em campo recebe o Fluminense nesta quarta-feira, também às 19h30, em Itaquera, jogo que terá a cobertura da Jovem Pan com o nosso Vitor Boni, direto do estádio. Corinthians que precisa também dar uma resposta, porque vem de uma derrota no derby, que não jogou muito bem, e o provável Corinthians aqui, ó, Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, que retorna ao time, fez muita falta no clássico contra o Palmeiras, até porque ficou ali o Kaká e o Bidu marcando o Esteban e o Vitor Roque. Agora Gustavo Henrique e Fabrício Angileri pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Ranieri, André Carrijo, Breno Bidon, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Tá aí, portanto, o Corinthians chega até... Claro, não tem o Garro ainda, não tem o Hugo, mas dentro das opções que tem o Ramon Dias e o Emiliano Dias, é um Corinthians que vai a campo com aquilo que tem à disposição, Vamp. Precisa, vem de uma sacolada do Palmeiras, né? Tomou 2-0, tomou um vareio no clássico. Vai estar em casa, provavelmente mais de 40 mil, né? O Corinthians tem uma sequência aí de jogos que a torcida comparece, vai lotar. O Fluminense que vem motivado aí com a troca de treinador. O Renato assumiu 2 vitórias no Brasileiro e uma pela Sul-Americana. Mas é um Corinthians que precisa, né, se consolidar, jogar um melhor futebol. Né, um jogo desse aí, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, tem que somar ponto em casa. Quer somar ponto em casa, ganhar, né, jogando, já que o Fluminense está bastante motivado, né? Você vê aí o Garro, provavelmente, Pedro, vai ficar de fora mais um tempão, né? A escalação do Romero, o Depay deve voltar para jogar de meia, e o Yuri Alberto e o Romero na frente, né? E a pressão também em cima do Ramon Dias, viu? Acho que segurou mais ele foi pela conquista do título do Paulista. E a depender do que aconteça hoje, o Corinthians pode voltar de novo a figurar entre os 4 primeiros. Ô Flávio, o Fluminense que desde a chegada do Renato Gaúcho são 3 partidas, 3 vitórias, 8 gols marcados, apenas 1 sofrido. O Fluminense que fez a primeira mudança de técnico do Campeonato Brasileiro, porque saiu o Mano, chega o Renato Gaúcho na primeira rodada, nessa dança das cadeiras dos técnicos, e hoje tem o Corinthians pela frente com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Freitas, René, Bernal, Martinelli Lima, Arias, Canóbio e Germancano, a provável escalação do Fluminense. Corinthians e Fluminense hoje, Flávio.
Aliás, outra, né? Mano pelo Renato Gaúcho, tem nada a ver uma coisa com outra, né? É muito louco, né? Tudo aqui. Mas tá funcionando. O Renato tá bem. O trabalho dele no Fluminense tá funcionando. O jogo contra o Santos foi mais complicado do que se imaginava. Fez aquele golzinho no final lá, mas foi merecido a vitória do Fluminense. Foi merecido a vitória do Fluminense. Mas demorou demais para sair o gol. Eu acho que assim, o Corinthians ele precisa fazer pontos em casa. Ele precisa, né, mostrar futebol em casa. O Corinthians tem alternado alguns momentos bons com alguns momentos bem ruins. O jogo do Palmeiras, por exemplo, o Corinthians ainda existiu. Foi totalmente engolido pelo Palmeiras. Você já tem o aplicativo da Temo? Se ainda não, está